Muito bem-vindos a todos que apostam na necessidade de situar-se nesse momento, de aprofundar o seu entendimento do que está em jogo nesse momento, do ponto de vista espiritual. É muito comum entre aqueles que guardam essa convicção de estarmos vivendo a transição planetária, ou o fim dos tempos, ou o fim de um ciclo e início de outro, conforme as diferentes revelações, muitas confluem para essa transição, para essa mudança importantíssima que nós estamos vivendo. Pois entre as pessoas que compreendem assim, que sentem assim, algumas se fixam algumas em levar vantagem até, mas uma grande quantidade em pelo menos não ter prejuízos. Multidões querem saber qual será o ceifador, se haverá terremotos, se haverá tsunamis, se haverá asteroides, guerras catastróficas. Quais serão os desafios coletivos que o momento nos reserva? Porque nós temos essa certeza de que haverá crises. O melhor profeta de todos os tempos, Jesus, previu guerras, rumores de guerras, terremotos, simbolizando todos os fenômenos físicos naquele tempo, naquela cultura, além de falsos cristos e falsos profetas. Tudo isso Jesus previu: as pestes, os terremotos, as guerras e rumores de guerras, os falsos cristos e falsos profetas, enormes tragédias coletivas que nós temos vivido. Não é? Terríveis, impactantes, que têm a função, que tem o condão de demonstrar quem é quem. Na crise é que você percebe quem é quem. Enquanto as coisas estão amenas, os comportamentos estão amenos também. Quando as situações estão candentes, os comportamentos, as verdadeiras tendências, os verdadeiros aprendizados realizados em cada um afloram, se mostram. Por isso, as crises. O papel das crises é exatamente mostrar quem é quem, como nós já vimos, por exemplo, na pandemia. Dirigentes que deveriam deixar ideologias, interesses, preconceitos de lado em nome do bem coletivo, em nome do bem geral, unindo-se mesmo com inimigos, até pelo menos que se afastasse a ameaça coletiva, preferiram afundar, se enraizar, radicalizar nos pontos de vista pessoais, nas ideologias, esquecendo a realidade para si, para os seus e para o povo. Isso tudo foi mostrando, não apenas nos grandes líderes, nos líderes empresariais que se uniram para dar golpes, para levar vantagem, para desviar respiradores, máscaras, para vender medicamentos ineficazes. Então, maus empresários, maus dirigentes, mas também no âmbito das famílias, no âmbito dos trabalhos, no âmbito pessoal, as pessoas também colocaram ideologias acima da consciência. Por exemplo, mães ficaram afastadas dos filhos por motivos político-ideológicos, antes mesmo do momento eleitoral. O que acontecerá agora no ano eleitoral, não é?
Então muitos de nós, que não estão alienados, mesmo não estando alienados do momento, se portam diante do momento na intenção de levar vantagem, na intenção de pelo menos minimizar desvantagens, prejuízos. Num outro nível, imaginando que a hierarquia de Deus pode coincidir, deve coincidir com a hierarquia dos homens. E é nesse ponto que a gente quer trabalhar. Como se dá a hierarquia dos homens? Pela beleza, pelo dinheiro, pelo poder, pela atividade que desenvolve. Na cabeça dos homens haveria atividades nobres e atividades menos nobres. Será que é assim também na hierarquia de Deus? Deixando o crime, a violência, o tráfico, etc., de lado, pensando apenas nas atividades comuns, haverá atividades mais nobres e menos nobres? O que vocês acham? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, é claro que há. Tanto é que a nossa sociedade, a nossa civilização remunera muitíssimo diferente as diferentes atividades profissionais. Se for pela remuneração, o que nós podemos imaginar? Artistas são os mais importantes do mundo. E que arte é a que é mais remunerada? Analise. A arte que faz mais sucesso, a arte que dá mais dinheiro, ter um blog, ter perfis, fazer filmes, vídeos populares, isso é o mais valorizado. Esportistas, será que esportistas, artistas e blogueiros recebem do ponto de vista espiritual a mesma importância que nós damos na nossa sociedade? Será que faxineiras, catadores de lixo, recicladores, pedreiros, auxiliares de serviços gerais, será que eles realmente não têm importância nenhuma? Quando nós lemos e entendemos a organização de nosso lar, como está explicado no livro de mesmo nome, Nosso Lar, de autoria de André Luiz, Espírito, e Chico Xavier, Médium, que nós aconselhamos a todos que não tiverem lido, nós vamos perceber na organização de nosso lar algumas surpresas. Em primeiro lugar, existe remuneração para o trabalho. Muitas pessoas abominando o dinheiro, apesar de todos nós o buscarmos. Algumas pessoas têm o discurso de ver no dinheiro uma abominação. Imaginam que numa colônia medianamente elevada como o nosso lar, não haveria dinheiro, pois há. Mas o mais surpreendente de tudo é que a remuneração é igualitária. Como nenhum sistema de governo, nenhum sistema político previu, a igualdade na remuneração do serviço, do trabalho em nosso lar, é impressionante. Nem os países comunistas, socialistas, têm uma proposta de igualdade tão forte, tão clara como em nosso lar. Lá se remunera pela moeda do bônus hora. O bônus hora é utilizado depois para dar direito a viagens para outras colônias, a viagens mesmo para a terra, em visitas à família. Diversas situações são remuneradas pelo bônus hora. E como o nome diz, o bônus hora é dado para a pessoa
pela quantidade de horas trabalhadas, não pela atividade. O faxineiro do hospital, que lida com miasmas, lida com substâncias mal cheirosas, que são expelidas pelos doentes, função, aliás, que André Luiz ocupou mesmo tendo sido médico destacado na Terra. Ele só tinha capacitação em Nosso Lar para ser auxiliar de limpeza no hospital. Pois nessa função ele ganhava a mesma remuneração por hora que o governador de Nosso Lar, que os ministros ligados ao governo da cidade de Nosso Lar. Não é interessante? Quem trabalhasse 12 horas ganharia 12 bônus hora. Quem trabalhasse 5, quem trabalhasse 1, ganharia 5, ganharia 1 bônus hora. Não é surpreendente isso? Isso mostra, já começa a dizer alguma coisa da diferença da organização social na Terra, que atribui tanta desigualdade entre os seres em todos os sistemas de governo. Há muita desigualdade na remuneração entre os seres. E ajuda-nos a perceber um pouco mais, a desmontar talvez, a sugerir uma revisão profunda, pelo menos, na nossa ilusão de hierarquia, de diferença, de importância de algumas atividades e desimportância de outras. Pois a todos aqueles que conseguiram superar a vontade de levar vantagem em poder, em dinheiro, com a transição planetária, com as crises da transição, porque sempre há pessoas que ganham dinheiro nas tragédias, nas guerras, nas pandemias. Mesmo aqueles que conseguiram superar o desejo de não passar por prejuízos, aqueles que entendem a necessidade de demonstrar mérito na transição planetária, alguns desses que querem manifestar mérito, imaginam que desenvolvendo certas atividades vão se mostrar mais habilitados à consideração do alto. Será que é assim? Na passagem que hoje nós estudamos, Jesus nos orienta no sermão profético que haverá 2 fazendo uma atividade, fazendo a mesma atividade, um será levado e outro será deixado. Que numa mesma família, um será levado, outro será deixado. O que isso quer dizer para nós? Primeiro, que nós podemos estender isso para todas as instituições, aquelas que você acha mais meritórias, aquelas atividades que você acha menos meritórias. Em todas elas podemos entender que haverá esse fenômeno. Ou seja, que numa igreja, mesmo entre aqueles que desenvolvem atividades reconhecidas, funções importantes como os pastores, os bispos, os padres, os palestrantes espíritas, os dirigentes espíritas, os pais de santo, os sacerdotes da Ordem Rosa Cruz ou da maçonaria, mesmo entre aqueles que desenvolvem atividades consideradas de destaque nos movimentos espiritualistas, nas instituições espiritualistas, um será levado e outro será deixado. O que Jesus quer dizer com isso, meus amigos? Certamente
Cada um de nós tem a sua interpretação. Certamente, nenhum de nós tem a prerrogativa da interpretação melhor, da interpretação final sobre as palavras de Jesus. Nós vamos oferecer uma interpretação. Pouco valor, excetuadas as atividades criminosas, as enganações, os estelionatos, os roubos, os tráficos, o aliciamento de prostituição. Há inúmeras atividades que sobrevivem do vampirismo das pessoas, que essas a gente excetua. Mas fora essas atividades, todas as outras têm em si nenhuma importância. Não é a atividade, um juiz, um deputado, um cirurgião renomado, um artista, um esportista, uma pessoa belíssima, uma pessoa feia, uma pessoa pobre, uma pessoa desprestigiada, se estiverem trabalhando, assim como em nosso lar receberiam a mesma remuneração por hora que todos os outros cultuados trabalhadores, para Jesus, dois estarão trabalhando em todas essas áreas, um será levado e outro será retirado. Entre os faxineiros e as faxineiras, um será levado, outro será deixado. Entre os artistas, entre os esportistas, entre os líderes espirituais, entre os líderes políticos, entre os agentes econômicos, todos eles, um será levado, outro será deixado. Então, se não é a atividade, se não é o que nós fazemos que vai definir quem permanecerá na terra regenerada, quem sairá para outras terras mais primitivas, o que é? Qual é o fator definidor de bem viver ou de mal viver esse momento da transição? Segundo o que nós entendemos dessa passagem, o que quer dizer é que importa menos o que você faz do que como você faz. Que você pode até trabalhar para o que a humanidade considera como caridade, que é distribuição de roupas, de alimentos, de cestas básicas, de cobertores, e não haver mérito nisso. Você pode fazer orações e não haver mérito nisso. Você pode praticar as atividades mais destacadas dentro dos movimentos espirituais, assim como dentro da hierarquia social e humana da Terra, e isso não ter importância alguma para Deus. Porque a caridade não é definida pelo ato em si, mas pela atitude que você faz os seus atos. Uma pessoa que ouvir a outra no ônibus, se ouvir com interesse, com compaixão, emitindo as melhores energias para aquela pessoa em crise, estará fazendo mais caridade do que o outro que der dezenas de cestas básicas para famílias pobres. Aquele que der um gênero alimentício, duas pessoas que derem gêneros alimentícios para a sua igreja para compor cestas básicas para famílias pobres, aquela que der de coração, aquela que fizer uma oração para aquele saco de fubá, para que ele, ao ser ingerido, não apenas nutra o corpo, mas nutra também a alma, esse sem dúvida receberá toda a consideração do alto. Aquele que fizer um Pai Nosso, por outro lado, antes de um jogo de futebol, com raiva, desejando a sua vitória, a sua supremacia sobre o outro,
que Deus lhe dê a vitória, que Deus lhe dê a autoexaltação sobre a humilhação do outro. É claro que essa oração não será computada como meio de luz. Ou seja, depende muito pouco do que a gente faz. E depende muitíssimo, totalmente, de como nós fazemos o que a gente faz. Pensem bem, meus amigos. Até nas palavras. Pessoas que se encontram na sociedade, umas falam para as outras, querida. E às vezes esse querida é falso. Às vezes esse querida é irônico, às vezes esse querida é venenoso. Quando muitos amigos se encontram e se xingam, usam palavrões, mas com tanto carinho, que terá um efeito energético e espiritual muito diferente do que o querida, do que o eu te amo que dizem os agressores domésticos para justificar as suas agressões. Eu bato em você por amor, batendo nas mulheres, batendo nos filhos e alegando dizer ser por amor. As ideias, as realidades mais elevadas são usadas pelos criminosos para encobrir, para justificar seus crimes, seus grandes equívocos, suas grandes violências. E é claro que rótulos bonitos sobre frascos de veneno não tiram a função do líquido interior de morte. E por outro lado, trabalhadores braçais, trabalhadores de limpeza, aos quais a sociedade der rótulos pejorativos, discriminatórios, terão muito valor se as pessoas que fizerem aquilo fizerem com o coração. Uma faxineira que, ao lidar com a água, ao lavar as louças, as roupas, a casa, fizer aquilo pensando em doar o bem para a família, para as pessoas que vestirão as roupas, que comerão os alimentos, que habitarão os lares, que por elas são limpos, por elas são feitos, ela estará fazendo um enorme bem, um profundo bem, um serviço material, mas principalmente um serviço espiritual. Porque caridade não é doar coisas. A palavra caridade, ela diz isso. Caridade vem de caro. Caridade é a capacidade de ter os outros como caros. Caros ao seu coração. Meu caro amigo, meu caro irmão, meu caro colega. Caridade é não dizer isso, mas sentir isso. Então, terá caridade quem dedicar o seu afeto, quem se colocar em compaixão para colocar-se no lugar do outro e ajudar naquilo que a pessoa mais precisa. Esse estará fazendo caridade, não pela quantidade de cestas básicas, cobertores, brinquedos doados, mas pela atitude com que você doar 5 minutos do seu tempo, um olhar. Há olhares que serão muito mais caridosos do que grandes doações. Tanto é que muitos fazem campanhas eleitorais, doando cestas básicas, doando cirurgias. Não é? Isso por acaso é caridade? Claro que não. Claro que nada de caridade há nisso. Apenas interesse. Não é? Pensemos a respeito disso. Quero saudar agora
antes da gente fazer a nossa prestação de serviço, porque o nosso trabalho de domingo é feito dessa forma: a primeira meia hora uma explanação, a segunda hora uma prestação de serviço e a terceira meia hora, os minutos finais, lendo e trocando entre a gente as impressões de cada um, né? Quero saudar Regina Miller, Valesca Monteiro, Sayonara Angélica, Rita de Cássia, Andréa Salvatore, Isabel Amâncio, Rosa Amaral, Regina, Stella Mari, Esther Ponzoni, Sônia Lopes. Sejam todas muito bem-vindas, sintam-se todas acolhidas. Essa integração entre nós, agora, especialmente quando vamos emitir luz para todas as pessoas da Terra, para todos os seres da Terra, ajudando todos nesse momento crítico a viverem esse momento com o máximo de lucidez, é fundamental essa egrégora entre nós, que é a união mental e espiritual de pessoas para o bem. É certamente uma egrégora que nós formamos aqui, poderosamente vai auxiliar muitas pessoas. Nós vamos agora imaginar como se estivéssemos a dezenas de milhares de quilômetros de altura, olhando, contemplando a Terra toda, com a capacidade de visualizar as humanidades dentro da Terra, ao mesmo tempo longe para visualizar a Terra inteira e com um olhar que distinguisse as pessoas que estão nos países, que estão nas cidades, nos bairros e nas casas. Essa visão maravilhosa, poderosa, espiritual por excelência, nos daria essa condição de pessoas muito simples, de pessoas com muito pouca condição financeira, nenhum destaque social, mas que se dedicam no seu trabalho a disseminar bênçãos, a disseminar luz, a disseminar ajudas. Por outro lado, pensemos pessoas que são dadas por muita importância, como muito importantes, e acreditam nisso e assumem uma postura arrogante, como se já tivessem salvo por serem sacerdotes, pastores, pregadores, por fazerem muitas doações materiais. A todos eles, iludidos pelos rótulos da Terra, iludidos pelas hierarquias da Terra, nós queremos banhar, formar entre nós um vulcão de luz que possa encobrir a Terra inteira e chover lucidez sobre arrogantes e menosprezados. Deus, nosso Pai, que essa energia que brota dos nossos corações seja trabalhada e despejada e disseminada pelos seus obreiros, pelos seus trabalhadores, pelas correntes médicas, socorristas, pelos ajudantes de Deus na segurança, nas diversas funções dos trabalhos das hostes de Jesus, de Buda, de Sócrates. Que todos eles possam tomar a energia que nós doamos com a melhor das intenções aqui e valorizar, independente do status social e humano dos trabalhadores, valorizar a sua atitude, a sua boa vontade, a sua compaixão, a sua solidariedade quando executam o seu trabalho. Que não se iludam com as hierarquias da Terra, que quer elas o coloquem como insignificantes, quer elas os coloquem como destaques, como luminares, como ídolos.
que todos nós na Terra, todas as pessoas percam as suas ilusões trazidas pelas hierarquias humanas e tragam para suas visões a lucidez de olhar tudo de acordo com a hierarquia divina, com a hierarquia da luz, que Jesus deixou claro no Sermão do Monte ao dizer: são bem-aventurados os humildes, são bem-aventurados os que sofrem com paciência, com resignação, são bem-aventurados os pacíficos. Mas ai de vós, ricos, poderosos, eminências, ídolos das multidões, que já receberam tudo aqui na terra. Para os ídolos e para os segregados, nós emitimos as nossas melhores energias na certeza de que os trabalhadores de Jesus as espalharão por todo o globo, fazendo arrogantes e humilhados, exaltados e humilhados, se reequilibrarem diante dos valores do amor, diante dos valores do serviço, diante dos valores da luz. Imaginemos então agora toda a terra envolvida em nuvens muito brancas, brilhantes mesmo, e que essas nuvens chovam gotas de luz. Uma grande chuva de gotas de luz banhando todos os continentes, todos os países, todas as cidades, todos os bairros, todas as casas do nosso mundo, limpando todos os seres das ilusões, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e nutrindo todos os seres da verdade, da compaixão, do serviço, como exercícios fundamentais para alcançarmos o amor. Que assim seja, que toda a terra se nutra, se limpe, se desiluda e se una em verdade, em serviço, em fraternidade. Graças a Deus, que assim seja. Muito bom. O que vocês acham desse raciocínio? Não nos ajuda a concentrar esses momentos que nós temos antes das próximas provas, antes dos embates maiores que nós todos viveremos, a concentrar na fixação na alma dos melhores valores como fabulosas ferramentas que serão imprescindíveis para os próximos momentos? Dediquemo-nos a servir compassivamente, colocando-nos no lugar dos outros. Plantas, animais, pessoas. Façamos-nos disponíveis desde já, a cada dia, da maneira possível a servir. Sejamos escoteiros do amor, que pelo menos pratiquemos 2 boas ações por dia. E será um exercício maravilhoso. Logo não nos contentaremos mais com 2, faremos 3, 4. O que importa é a atitude em cada ação de boa vontade. Graças a Deus, um prazer estar com vocês. Vamos ver se alguém nos traz alguma reflexão que possa ser compartilhada, ser transbordada para todos os amigos. Dessa vez, só a Rosa Amaral está dizendo, como já vinha dizendo antes, está com dificuldades de ouvir a nossa live. Que bom que outras pessoas não tiveram, que chato que a Rosa está vivendo esse problema. Eu tenho perguntado para ela se ela usa o fone de ouvido no seu celular, no seu computador ou outros mecanismos.
ela não tem respondido. Tomara que ela encontre uma solução. Quem puder ajudar Rosa Amaral aqui na nossa lista de comentários, com técnicas, com sugestões para que ela possa ouvir melhor, por favor, vamos ajudar a amiga, tá bom? Regina Frutuoso, Estela Mari, Esther. A Sayonara faz um comentário aqui. Vamos ver o que ela nos traz. Minha mãe sustentava toda a família com atividade considerada muito simples. Ela era faxineira, muito querida por todos. Lembremos, meus amigos, da realidade dos pretos velhos. Segundo a hierarquia humana, nas fazendas de escravos, havia lá uma hierarquia. A hierarquia dos homens na fazenda de escravos, em primeiro lugar, estava o senhor de engenho, o senhor de escravos. Em segundo lugar, talvez estivesse o padre. Em terceiro, a sinhá, esposa do senhor de escravos. Depois o senhorzinho, depois o capataz. O que interessa é que os escravos, e entre eles o preto velho, eram menos considerados, porque nem para servir, nem para produzir ele já servia, dada a idade. Mas, quando todas as pessoas daquela comunidade, daquela fazenda, encontravam um desafio de saúde, uma influência espiritual perversa, a quem eles iam recorrer? A preta velha ou ao preto velho, que fazia seu chá, suas poções, suas benzeduras, seu trabalho de imposição de mãos, e ajudavam a todos. Alguém tem dúvida sobre a hierarquia espiritual desse preto velho, dessa preta velha, perante todos os outros? É um exemplo clássico para nós percebermos como os últimos serão os primeiros. E os primeiros, o capataz, o senhor de escravos, grande parte das vezes opressor, com iniquidades, violências, torturas inimagináveis para os nossos tempos, esses serão os últimos. Passados séculos da escravidão negra ter sido abolida, será que nós mudamos tanto assim? Será que nós não temos alguns que são considerados os primeiros da terra, que espiritualmente são os últimos? Será que não tem últimos que do ponto de vista espiritual são os primeiros? E nós que estamos entre os humilhados e os exaltados, e buscamos tanto ser exaltados pelos homens, será que não precisávamos reprogramar as nossas mentes para estarmos entre os exaltados por Deus e não entre os exaltados pelos homens? É urgente reprogramarmos as nossas vidas, reorientarmos os nossos valores e buscarmos todos os dias servir. Esse será o critério. Servir em compaixão. Servir colocando-nos no lugar dos outros. Não importa se com um copo d'água, se com um olhar, se com um abraço. Não percamos um momento, ou como disse Madre Teresa, jamais deixe que uma pessoa passe por você sem receber uma emissão de carinho, de caridade, de luz, de amor. Não percamos mais chances, já perdemos muito. O momento é de aproveitar a vida no que ela tem de essencial: o amor. Um grande final de domingo para vocês. Fico muito feliz que a gente possa estar junto. Se você entender
que essa instrução, que esse estudo, que esse momento nosso de serviço, de reflexão, pode servir para mais pessoas. Compartilhe. Muita gente pode estar precisando dessa reorientação de valores, questionando a hierarquia dos homens, buscando a hierarquia de Deus. Um grande abraço para vocês, ótimo final de semana, ótimo final de domingo, ótima semana de trabalho, muita compaixão, muito serviço, muita fraternidade para todos nós. Grande abraço e até a próxima.